Olá, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, minha amiga? Você que está aqui no Aula Nota 10, certo? Hoje eu tenho mais uma conversa com um aluno, certo? Do Aula Nota 10, o Everton Lopes, certo? E agora, né, não só um aluno da Nota 10, mas já foi convocado para assumir a sua função como professor. Ele vai contar um pouquinho sobre isso aqui. Olá, Everton, tudo bem? Olá, professor. Tudo ótimo, tudo bem? Se apresenta o pessoal aí, Everton. Diz aí, por favor, de onde você é, qual a sua formação. Bom, eu sou do Paraná, eu hoje moro em Umuarama, região noroeste, e sou formado em Educação Física, tenho mestrado em Educação Profissional e Tecnológica, e estou cursando o doutorado em Educação. Certo. E aí você foi fazer o concurso da onde? Eu prestei o concurso do IFPR, que o edital é de 2022, e a prova foi agora esse ano, em 2023. 2023. E você chegou no Aula Nota 10 conversando comigo que também tinha algumas dificuldades. Na verdade, você chegou a ter um trauma, não foi? Conta aí, pessoal, um pouco desse É, trauma que você vivenciou. Diz aí para mim. Bom, eu trabalho atualmente como técnico em assuntos educacionais no IFPR, desde 2017, então já fazem 6 anos. Só que antes disso, em 2015, eu prestei um concurso também para o IFPR, como para docente. Naquela época, passavam 8 pessoas para a prova didática, e eu fui uma dessas 8 pessoas, e foi uma experiência, eu disse, quase traumática, porque eu pensei, depois assim, que eu fiz a prova, eu pensei que eu jamais faria outra prova didática. Mas eu tinha consciência, assim, né, de que eu não tinha experiência, eu só tinha a graduação, então isso me deixava inseguro. Não que seja necessário, né, ter mestrado ou doutorado, mas isso me deixava mais inseguro ainda. Sim, sim. 2 anos depois fiz para técnico, passei, fiquei muito feliz, a carreira é muito boa, e continuei estudando. E aí nesse processo saiu, né, nesse tempo, saiu o concurso do agora, de 2023, com vaga para educação física. E aí E você aí não resolvi perdeu, fazer. não perdeu a oportunidade, se inscreveu. É, e por conta desse trauma, vamos dizer assim, a principal preocupação que eu tinha era a prova didática. Então, E aí você, o edital saiu em dezembro, eu fiquei um tempo pensando se eu iria fazer ou não ia fazer, porque eu estou fazendo doutorado, então eu sabia que seria uma grande mudança caso eu prestasse um novo concurso, mas tinha que fazer, né? Não sabia qual seria o resultado, então comecei a estudar para a prova teórica, mas já pensando na didática. Por isso que eu comecei a pesquisar conteúdos no YouTube e até fico feliz de estar aqui contando a minha história, porque era algo que me ajudava muito. Eu assisti muitos vídeos de pessoas contando esse processo mesmo de estudo e principalmente de prova didática. E foi aí que eu cheguei no Aula Nota 10. então foi Assisti através do vários YouTube. depoimentos, foi através do YouTube. E teve um em particular que foi de um outro aluno, né, no aluno nota 10, que era também formado em educação física. No Rio de Janeiro, foi no Rio de Janeiro o concurso dele, acho que foi no IFRJ, Foi ou o se foi Igor, IF Fluminense. IF Fluminense. E, e aí, como eu vi que várias áreas né, tiveram essa experiência com o aluno nota 10, então eu vi ali uma possibilidade, né, de vencer esses traumas, essa insegurança, principalmente insegurança. Eu queria muito trabalhar o meu psicológico mesmo, e acho que foi o que mais ajudou, assim. E numa aula nota 10, o que é que você viu que realmente lhe ajudou para você superar essas suas dificuldades? Bom, eu não teria muito tempo para me preparar. Primeiro eu foquei na prova teórica, porque eu precisava me classificar para a prova didática. E, por sorte, o Aula Nota 10 foi lançado uma mentoria em grupo que iniciaria um dia depois da minha prova teórica. Então ali eu já vi que era uma mensagem do universo, Deus, dizendo para eu fazer. E eu teria em torno de uns 50 dias, mais ou menos, entre o início do aula nota 10 até a prova didática. E eu queria justamente algo que me ajudasse a me organizar, né?
seriam 5 temas, não é muito, porque eu sei a maioria dos concursos colocam ali 10 temas, até mais, né? Tem uns Alguns que até mais. colocam um absurdo, então, colocam uns 20 temas ou mais. Sim. Então eu tinha 5 temas, mas mesmo assim, eu poderia não dar conta de me preparar para esses 5 temas. E foi uma das primeiras tarefas que o professor passou, né? Da gente criar roteiros de todos os temas, e foi o que eu foquei naquele momento. Tive bastante dificuldade no começo, demorei muito, até um ponto que me atrapalhou bastante foi decidir o público-alvo, porque os temas eles eram mais voltados para o ensino superior, só que o campus específico que para o qual eu iria concorrer, ele só tinha curso técnico. Então, eu iria atuar no ensino médio técnico. Era aquele E aí eu fiquei conflito muito tempo. se era nível médio ou nível superior, nível médio ou nível superior. Alguns concursos ficam embaçados. E o seu tinha essa situação meio embaçada, não era muito claro isso. Isso. E Porque o ele, edital não indicava. Alguns indicam para que a aula seja voltada para o ensino técnico, né? Mas o edital não, ele se omitia, ele não dizia nada. e além disso, Pela, ainda tem outra restrição, né, também? isso, outra restrição que era o uso do data show. Não podia. Não podia usar data show de forma alguma, em nenhuma situação. Eles só permitiram o uso de celular, de tablet e caixa de som para fins sonoros. Eles, inclusive, estavam em caixa alta no edital que só poderia ser utilizado para fins sonoros. Para acompanhamento de roteiro de aula não seria possível. Eu não fiquei tão intimidado com essa restrição, porque como eu não tinha data show, e para mim, assim, eu vi até como algo positivo, porque algumas pessoas ficam muito apegadas a isso. Então, eu vi até como algo bom, assim, ó, vamos utilizar. Tem várias outras possibilidades, né? No Aula Nota 10 a gente viu várias delas. Então, isso não foi uma preocupação, mas eu sei que para muita gente foi. Inclusive, no dia da prova, teve gente que levou data show, descobriu na hora que não poderia utilizar, e foi toda aquela frustração da hora. Olha só, falta só uma das primeiras aulas que a gente tem no Nota 10, né? A leitura do edital. Só a leitura do edital já resolve esse problema, né? Já é uma situação muito simples de ser resolvida, tá? Mas aí me conta Foi, mais. inclusive, Diga, pode falar. eu já tinha lido o edital e não vi. Eu não tinha interpretado dessa forma que seria proibido, porque ele citava os que poderia usar. Ele não dizia que era proibido o uso de data show, mas a interpretação era essa. Se ele só coloca o que pode utilizar, o que não está ali não poderia. E como a gente leu junto, depois eu até mandei no grupo esse questionamento e a gente discutiu sobre isso, foi que felizmente eu acabei me preparando para não utilizar o data show. Uhum. Aí me diga lá, por favor. E como foi a prova? O seu sentimento na prova, a sua situação, certo? Aquele trauma voltou à tona? Diz aí pra gente. Foi bem mais tranquilo, porque eu já tinha o roteiro de todas as aulas. Então isso já me deixou muito mais tranquilo. A minha estratégia foi a seguinte, né? Fazer os roteiros, depois dos roteiros prontos, ensaiar, filmando, cronometrando, para não ultrapassar o tempo que era, né, que foi colocado pela prova. A gente tinha um tempo máximo lá que não poderia extrapolar. E depois eu iria fazer os planos de aula. Só que daí não deu tempo de fazer tudo isso. Eu terminei de fazer os roteiros, comecei a ensaiar o roteiro, né, que tinha mais tempo que eu tinha feito. Então eu comecei a ensaiar por esse roteiro. E aí tive sorte, que foi justamente o tema que foi sorteado. Mas Por isso que em concurso a gente conta com sorte também, né? Porque não, o único tema que eu ensaiei existe. foi o tema sorteado. Existe, mas lembre-se que também sem fazer o roteiro fica difícil, né? Não, Tanto, sim, tanto, com certeza. tanto que uma das coisas que a gente pede é que faça essa estrutura, que a gente chama de esqueleto de aula, né? Não é o plano de aula, não são os slides, é um esqueleto, uma estrutura de aula antecipada antes de fazer outras coisas, né? Para você pelo menos ter, certo? Quer dizer, mesmo que você tenha ensaiado somente aquele,
você ainda tinha o roteiro de todos os outros, né? Então, isso de qualquer forma, Exato. você não já chegaria cru lá, sem nada, não é verdade? Uhum. Exato. E também eles só iriam disponibilizar quadro negro, quadro verde. E eu tenho mais prática com quadro branco e pincel. E isso também já era um agravante, vamos dizer assim. Aí eu tinha ensaiado justamente, né, sobre esse tema, como que eu ia escrever, tirei foto, fiz todo o esquema do quadro, tudo. Como foi justamente o tema que eu ensaiei, foi sorteado, eu já fiquei bem mais tranquilo para a prova. Só que eu acabei subestimando o tempo que eu levaria para fazer o plano e a atividade. Porque eu acabei gastando bastante tempo, assim, várias horas para fazer o plano. E como eu fiz na véspera, não teve tempo de eu mandar para alguém, assim, mandar para um outro professor de educação física, mandar para uma pedagoga, porque sempre tem um errinho ou outro ali, escapa, né? Sempre é possível melhorar. Então, como eu deixei para fazer depois já do sorteio do ponto, e eu acabei demorando bastante para fazer, mexi em várias coisas, assim, então não deu para mandar para ninguém. Mas mesmo assim, isso não me abalou muito, fui para a prova, chegando lá, a gente ficava aguardando um tempinho ali, cerca de 1 hora antes tinha que chegar. Então, tudo passou muito rápido, a adrenalina lá em cima, né? Então, quando eu vi, eu já estava dentro da sala e dando aula, escrevendo, e fiquei nervoso, eu acabei correndo um pouco. Eu tinha planejado para falar ali uns 37 minutos, 38, e o tempo mínimo era 35, era de 35 a 40. Então, quando deu 34, eu já tinha falado tudo que eu tinha planejado. Aí eu peguei, respirei, né, porque tinha um cronômetro bem grande para a gente ficar olhando, acompanhando. Então ali eu peguei e fui explicar um pouquinho mais da atividade, e aí aproveitei para contar uma história pessoal, que também foi algo que a gente tinha conversado nas aulas, né, nas mentorias. Eu aproveitei para contar uma história pessoal e aí consegui fazer ali perto dos 35 minutos. Veja que apesar do seu nervosismo, você manteve-se, na verdade, o controle da situação, certo? Quer dizer, Sim, você se manteve, você foi dono da situação. Você deixou ser levado pelo sentimento, pelos seus pensamentos ruins, acabou, na verdade, dizendo, não, eu sei o que eu vou fazer, certo? E fez muito bem, Everton, fez muito bem. Meu amigo, diz aí, sim, e só para a gente encerrar aqui rapidinho, o resultado você já está para ser, já foi convocado. Falta só entregar os exames para assumir como professor no Instituto Federal do Paraná, não é verdade? isso, exatamente. Já. Felizmente eu fui aprovado e já fui convocado em pouco tempo, Que acho que foi em bom. menos de 2 meses, já fui convocado, agora estou ainda correndo atrás dos documentos para ser nomeado. Que bom, fico muito feliz, Everton. Fico muito, muito, muito feliz mesmo de saber disso. Everton, diz aí umas últimas palavras para o pessoal que está assistindo a gente aqui, certo? Diz aí o que é que você orienta as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Olha, eu oriento as pessoas a se prepararem e se conseguirem fazer a mentoria, ótimo, porque eu acho que, com certeza, além das dicas sobre a própria banca, que até um pontinho que eu queria comentar, que um pouco desse meu nervosismo foi por ter focado demais na reação da banca. Eu acho que eu deveria ter ignorado isso, porque foi um dos pontos que a gente trabalhou também. Sobre a banca, como que a banca se prepara, como que ela reage nesses momentos. E eu buscava uma reação positiva da banca que não aconteceu. E isso foi me deixando nervoso, e acabou atrapalhando um pouco. Mas eu acho que, se possível, né, se quem puder buscar uma mentoria, ajuda muito nesse preparo psicológico, de você ficar mais tranquilo e de pensar um pouquinho diferente, diferentes estratégias. E com certeza é uma experiência muito válida. Para mim foi muito válido. Eu até comentei com um professor que, sem a mentoria, eu tenho quase certeza que não teria sido aprovado, justamente por tudo isso que a gente comentou aqui. Então, para mim, foi um diferencial. Ótimo, ótimo. Fico muito feliz, Everton.
muito feliz de ter estado junto com você nesse momento, nessa sua trajetória e ter lhe auxiliado. Lembrando que muito do mérito é seu, né? A mentoria, na verdade, mostra o caminho, mas quem anda por ele é você, certo? Então, no final das contas, é você quem realmente tem que ser parabenizado pelo seu sucesso, Everton, tá? E obrigado por compartilhar isso com aqueles que nos acompanham aqui no Aula Nota 10, tá certo? Everton, vamos ficando por aqui. Você que está aí, se ficou curioso em conhecer um pouco mais sobre o Aula Nota 10, tá? Vai ter os links aqui, que esteja no comentário, vai estar na descrição do vídeo, na bio do perfil, vai estar em um canto um link para você saber um pouco mais sobre o Aula Nota 10 e também, se desejar, manda uma mensagem para mim, ou nos grupos do WhatsApp, ou então no direct, certo? Estamos aqui à disposição para conversar contigo, tá certo? Mais uma vez, Everton, muito obrigado, certo? E um bom sucesso profissional para você, tá? Eu que agradeço, professor. Muito obrigado por tudo, pelo trabalho, pela dedicação. Muito obrigado mesmo. E vamos ficando por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.